Maravilha, queridos irmãos e amigos, voltamos para o segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando aqui de uma lição maravilhosa sobre a iluminação espiritual do crente, falando sobre as grandezas de Deus, sobre o poder divino, falando sobre sabedoria e revelação de Deus para nós. E agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, que fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E Paulo, ele começa, o comentarista, melhor dizendo, ele começa dizendo o seguinte: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. E aqui, queridos pastores, eu percebo esse esforço, queridos irmãos, do apóstolo Paulo em traduzir em palavras essa grandeza, porque me parece que até o próprio apóstolo ele tinha essa dificuldade, né? A gente percebe essa dificuldade, porque de fato é difícil para o ser humano, para o homem, compreender. Porém, Paulo vai dizer que esse poder, essa grandeza, ela é sobreexcelente. Dá a entender que é algo que vai além da nossa imaginação e além do que nós podemos contemplar de poder, de riqueza, aqui nesta vida, não é, pastor Epaminondas? Sim, pastor Marcos, eu vejo aqui um dos atributos inerentes à divindade, a onipotência. Paulo aqui está tratando da onipotência de Deus. A onipotência, todos nós sabemos, que é o atributo exclusivo da divindade, que assevera ser Deus todo-poderoso. Deus não apenas tem poder, ele é todo-poderoso. E o comentarista, assim também, coloca Deus dessa maneira, e podemos ver aqui também um esforço do apóstolo Paulo, né, um esforço gramatical de Paulo em demonstrar que Deus, ele possui todo o poder, que o poder de Deus, ele é sobreexcelente, está acima de todo o poder. E aí nós encontramos nestes versículos aqui várias expressões no original grego que revelam o esforço de Paulo em tentar traduzir isto. Parece que Paulo aqui está até sendo redundante, há pleonasmo aqui, mas, na verdade, Paulo está se esforçando, pastor Amarildo, em tentar traduzir isso, em tentar dizer isso aos seus leitores, é do poder de Deus. Ele usa a expressão sobreexcelente, ele usa a expressão dizendo que o poder de Deus é extraordinário, ele usa a expressão que o poder de Deus é grande, ele usa até uma expressão em grego, dunamis, que, traduzido para a língua portuguesa, significa poder, e também a mesma raiz da palavra para dinamite, uma grande explosão. Então, veja, é um poder fora de medida. O que Paulo está, em linhas gerais, tentando dizer aqui, que Deus é todo-poderoso, meu querido irmão, meu querido aluno, que Deus pode fazer todas as coisas, que não há nada impossível para o operar e o agir de Deus. Deus, ele tem, além do controle de todas as coisas em suas mãos, ele tem também todo o poder para efetuar, para agir, para querer fazer, posto que ele é Deus, ele é soberano, ele possui todo o poder nos céus e também na terra. Maravilha. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, queridos irmãos, inclusive, a partir do texto sagrado que nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, já nos revela que a salvação ela é realizada, portanto, por intermédio desse poder. Ninguém consegue transformar uma pessoa, ninguém consegue transformar um ser humano, mudar interiormente uma pessoa. Pode até mudar exteriormente, mas interiormente é um processo muito, muito difícil. E principalmente pessoas que viviam uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida sem Deus, distante de Deus. Como é que isso ocorre? A salvação, a transformação, a regeneração, a santificação, tudo isso ocorre através da ação de Deus, do poder de Deus, não é, pastor Amarildo? Com certeza, o poder de Deus, nós podemos observar ao longo das Santas Escrituras,
E uma das grandes manifestações desse poder que o homem não consegue compreender, e por mais que o homem tente fazer igual, ele vai perceber que ele é um ser humano, é limitado, é barro, é pó, e que jamais conseguirá compreender ou fazer algo que possa igualar ao poder de Deus. Eu estava me lembrando, pastor Marcos, aquela manifestação do poder de Deus no Egito, no tempo de Moisés. Então, nós vemos que o primeiro milagre, quando Moisés, então, fez com que as águas se tornassem sangue, os magos conseguiram. Aí veio o segundo milagre, eles tentaram, mas chegou o momento que eles disseram, isto não é outra coisa senão o dedo de Deus, somente o dedo de Deus. Veja a manifestação, tamanha foi a manifestação do poder de Deus no Egito, trazendo tão grande destruição, que a única coisa que os magos, os mágicos daquele tempo puderam dizer foi, isso é o dedo de Deus, o dedo de Deus operando. E, na verdade, a gente sabe, nós que compreendemos a Bíblia Sagrada, sabemos que o dedo de Deus é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais. Né? Maravilha, pastor Marildo. E no ponto 2 aqui, pastor, subponto 2, ele fala da força do poder divino dentro do que o senhor falou aí. Ele diz aqui, a associação desses conceitos a respeito do poder de Deus, da operação, da força do seu poder, ele diz aqui que revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. E aí ele vai concluir, pastor Epaminondas, com 3 exemplos irrefutáveis dessa força, que eu gostaria que o senhor explicitasse para nós aí, que tudo isso opera em favor dos crentes. O que nos parece, pastor Marildo, pastor Marcos, vocês até podem contribuir depois da minha fala, o que nos parece é que, pelo contexto histórico da igreja de Éfeso, muitos dos irmãos novos convertidos que haviam deixado o misticismo religioso que havia ali, né, o poder das feitiçarias que eram operadas ali na cidade de Éfeso, as magias que se operavam ali através daquelas pessoas, esses deixaram essas práticas, abraçaram a fé, receberam o evangelho, tiveram suas vidas transformadas, receberam essas bênçãos, mas o que nos parece que havia essa preocupação com alguns irmãos novos convertidos. E aí Paulo, ele vai então trazer aos irmãos ali esta revelação do poder de Deus, que Deus é todo-poderoso. E aí o autor colocou muito bem, ele usou esta frase que o senhor leu, e eu quero reler, o poder de Deus que opera em favor daqueles que creem, ou seja, o poder de Deus, ele opera em nós. O salmista, pastor Marildo, lá no Salmo de número 62, verso 11 e 12, ele disse, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, veja, que este poder foi demonstrado aos Efésios, foi revelado aos Efésios pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E ele coloca aqui 3 exemplos do poder de Deus, e que Deus tem todo o poder, e que o poder pertence a Deus. Que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos pelo seu poder, que Deus o elevou às alturas, e hoje Cristo está à destra de Deus, aguardando tão somente o momento oportuno para descer até as nuvens do céu para arrebatar a sua igreja e a sua noiva, e que está revelado aqui por Paulo que este poder domina sobre todo domínio que há aqui embaixo na terra. Isso está muito claro quando Paulo disse aos Efésios, pastor Amarildo, pastor Marcos, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Maravilha, pastor Marildo. Como é que o senhor vê essa representação do poder divino, pastor, aqui? Eu estava me lembrando que Jesus, ele ensinando seus discípulos, ele disse, eis que vos dou poder. Então, este poder é delegado a nós também, através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Paulo, pastor Marcos, quando ele escreve à igreja em Corinto,
ele percebe que haviam muitos que se achavam sábios, grandes, e desprezavam os pequenos, né? De modo que ele chega a dizer que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas débeis deste mundo para confundir as sábias, e ele mesmo chega a afirmar dizendo: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele não usou a sabedoria humana, ele poderia usar. Paulo tinha um conhecimento que nós não podemos nem mensurar o nível de conhecimento que Paulo tinha, mas ele diz: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui em demonstração do Espírito e poder. O poder de Deus agindo em sua vida e os milagres, então, eram manifestados. Maravilha. E esse poder da ressurreição de Cristo, poder de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos, ele está disponível para nós. É importante entender isso, que o mesmo Senhor que ressuscitou a Cristo, ele está com as suas mãos estendidas para operar na sua vida e na minha vida. Então, volte-se para ele. O que é esta doença para Deus? O que é este problema na sua família para Deus? Deus tem todo o poder. E você precisa se apegar a esse poder que é infalível, esse poder que é irresistível, esse poder que é imensurável e que está à nossa disposição. Basta você crer, basta você buscar. Aqui no ponto 3, a lição vai tratar sobre o Cristo como nosso exemplo de exaltação, mas isso nós vamos falar no terceiro e último bloco. Mas antes de fechar este bloco, nós queremos aqui agradecer de coração aos nossos irmãos lá da Porto Brindes. A Porto Brindes nos enviou aqui essas canecas que vocês estão já percebendo aqui no nosso programa, caneca personalizada da EBD, Escola Bíblica Dominical. Vai o nosso abraço especial para a nossa irmã Célia e o irmão Horizon, ali na Marabá Pioneira, na Porto Brindes, que tem artigos de festa, produtos personalizados. Lá você encontra artigo para a sua festa, sinalização, impressão de fotos e premiações, muita coisa boa para você. E você, com certeza, vai abençoar a nossa irmã, porque nós já estamos sendo abençoados aqui por ela, tá bom? Nosso grande abraço à irmã Célia, irmão Horizon. Deus em Cristo vos abençoe e vos recompense por tudo.